tentando compartilhar a tela. Isso, agora a tela está compartilhada. Vamos lá, então. Eu estava falando com vocês essa questão da dominação econômica estadunidense, né? Aí paramos na página 8. E aí eu lembro que eu tinha falado com vocês aqui sobre a ideia do dólar, né? O dólar, então, os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, estabelecem o dólar como a, a moeda padrão, né? Ou a moeda mundial. Tá? Então, o dólar passa a ser agora aquela moeda para reserva, né? Ou seja, as pessoas então precisavam contrair essas moedas, as moedas nacionais. E aí cada país então tinha que ter um montante de dólares guardados. Né? Esses dólares aí chamamos então de reserva monetária. E aí nós temos a ideia de câmbio flutuante. Foi até a última das coisas que eu estava falando com vocês, que é a variação que o dólar tem ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano. E isso significa que essa flutuação, né, ou essa mudança do seu valor de cada moeda nacional, ela referenda o quê? Se as pessoas têm ou não, né, e conforme a oferta e demanda, mais ou menos dólar, e isso resulta ou impacta diretamente na questão da vida da pessoa. Vou dar dois exemplos aqui bem bobinhos, mas que são uma verdade. Vou dar o exemplo da carne, né? Da carne bovina, né? Do boi, a carne do boi. O trigo, eu vou brincar com o Ciro Gomes, né? O ex-candidato a presidente Ciro Gomes, que diz assim, que trigo é dólar. O boi, vamos pensar primeiro no boi. Se o dólar ele está, vou usar o valor mais ou menos que a gente sabe que está aí agora, 5 e alguma coisa, tá? Se o dólar está, vamos pôr aqui 5,40. Se o dólar está 5,40, quem produz carne bovina não vai querer vender esse produto internamente. Ele vai vender esse produto externamente. Por quê? Porque ao vender externamente, ele vai ganhar mais dinheiro. Deu para entender, certo? Se o dólar tiver muito baixo, esse dono do boi, por exemplo, não vai querer vender o dólar externamente. Ele prefere vender internamente. Então, para ele, o que vale aqui, literalmente, para ele o que vale é se o dólar está num preço melhor para ser negociado lá fora ou melhor negociado aqui dentro. Isso hipoteticamente. Tudo bem? A mesma coisa o trigo, mas o trigo já vai interferir diretamente na nossa vida. Em qual sentido? Um país, quando não é produtor de um determinado produto, ele depende das exportações. Se o dólar estiver mais barato, ao importar um determinado produto, ele consegue que o preço do seu produto, porque aí o trigo faz biscoito, o trigo faz macarrão, o trigo faz o pãozinho francês que você deve estar comendo agora aí, né? Com o seu copo com leite, aí você deve estar mastigando ou um biscoito ou um copinho com leite, um pãozinho francês. Então é o seguinte, se o dólar estiver mais barato, então, concomitantemente, o produto também ficará mais barato. Ao momento que o dólar estiver mais caro, eu preciso gastar mais para comprar esse produto, que é estrangeiro, então ele vai ficar muito mais pesado. Enquanto, se o dólar estiver mais caro, o dono do boi ganha mais dinheiro, porque ele está vendendo esse produto a preços maiores lá fora, né? Apesar que lá fora está barato, mas ele está pegando mais dinheiro em compensação com o real, aqui é o inverso.
Eu sou obrigado a gastar mais dinheiro, porque o valor do dólar é muito maior do que o valor do real. Isso faz com que eu coloque um preço maior no meu produto final. Então, esse câmbio flutuante, ele é importante a gente entender, né, ou pelo menos saber aqui agora, porque ele interfere diretamente em nossa vida, né? Ele interfere diretamente no valor do produto final que nós vamos consumir. Então, o dólar ele passa a ser essa moeda de reserva, ele passa a ser também esse parâmetro monetário para cada sociedade. Na página de número 8, vocês podem marcar o último parágrafo. Não sei se vocês marcaram alguma coisa, se marcaram, se não marcaram, pode marcar o primeiro e o segundo lá em cima e depois o último parágrafo, em síntese, tá? É o que vocês vão marcar. Então, o resultado dos investimentos, dos esforços estadunidenses, plano Marshall para reconstruir os países europeus, fizeram com que a Europa, entre as décadas de 50 e 60, crescessem 5% ao ano, e o Japão, que havia adotado o modelo do toyotismo, também com muita ajuda dos Estados Unidos, passa a crescer quase 10% ao ano. E aí, em síntese, então, o considerável poder econômico dos Estados Unidos naquela época estava associado também ao seu poderio militar. Uma garantia, um garantia o outro, né, dentro aí da Guerra Fria. Isso não quer dizer que não vale hoje também, tudo bem? A principal indústria norte-americana ainda é a indústria da guerra. Até hoje, tudo bem? Se tem um país que está em guerra é, desde o século XIX, são os Estados Unidos. Fica muito claro isso daí. E a indústria bélica nos Estados Unidos, ela é muito forte, prega. Então, os camaradas aí têm... É difícil você mexer com isso daí. E aí você sabe por que os Estados Unidos se metem em tudo que é lugar, muito porque essa indústria precisa rodar. Se essa indústria ficar parada, é um prejuízo muito grande aos estadunidenses. Tudo bem? Então, no início da década de 70, a economia dos Estados Unidos começou a ter problemas, a apresentar déficits de estagnação, né? E principalmente pelo crescimento da sua balança. Então, o governo estadunidense promoveu uma reforma financeira ali. O que está acontecendo na década de 70 que vocês precisam saber? Década de 70, 1970, nós temos os chamados choques do petróleo, tá? Dois eventos significativos. 1973, a guerra de Yom Kippur, e 1979, se eu não me engano, que começa a guerra Irã-Iraque, tá? Nessas duas guerras aqui, nós temos um desfreio, né? Nós temos aí uma mudança nos valores do barril de petróleo, e esse período para os Estados Unidos era muito sensível, muito porque os Estados Unidos eram dependentes, principalmente ainda são dependentes, hoje nem tanto, mas ainda são muito dependentes do preço do petróleo, principalmente do Oriente Médio, porque as reservas estadunidenses não dão conta para atender a demanda do país. O país tem uma demanda brutal, muito grande de petróleo, né? É o país que mais consome petróleo no mundo, né? O segundo lugar está muito longe dele, então ele tem uma dependência muito grande. Em 73, com a guerra do Yom Kippur, quando os árabes invadiram Israel no dia do perdão, né? Na famosa, no famoso feriado do dia do perdão, os israelenses começam a perder essa guerra, mas depois eles viram e vencem, tomam a colina de Golã, tomam o deserto de Sinai, destroem o Egito, fazem uma devassa no Oriente Médio, e aí os países árabes, produtores de petróleo, em represália aos Estados Unidos, que apoiavam Israel, eles começam a aumentar o preço do petróleo. Então, o barril do petróleo tem uma disparada muito grande. Em 79, por causa da guerra do Irã e Iraque, que eram dois produtores de petróleo, também tem uma disparada do preço do petróleo. Por que eu estou citando isso? Porque isso acabou com as balanças, né, econômicas, comerciais de pagamento dos Estados Unidos, e os Estados Unidos começam a ter que
agora enfrentar outros desafios também econômicos, né? E ele está perdendo a sua hegemonia. Vira para a página 9. Para não perder a sua hegemonia, marquem aí o primeiro parágrafo, tá? Para não perder a sua hegemonia, em 1971, o então presidente Richard Nixon, ele vai promover uma ação unilateral que desconsiderou aquilo que foi assinado em 1944 nos acordos de Bretton Woods. O que ele vai fazer? Primeiro, desvaloriza o dólar, né? E acaba com a vinculação da moeda, né? Como aqui a gente até poderia fazer até assim, né? Deixa eu descartar aqui. Cadê? Tá aqui. Ele desvalorizou o dólar. A gente pode até colocar mais um ponto aqui. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui para não ficar tão aqui embaixo, né? Mais um pouquinho. Aí. Agora vai. Então, volto aqui de novo para colocar ponto a ponto. Primeiro, então, ele desvalorizou o dólar. Ele faz com que a moeda caia. E aí, logicamente, se a moeda tem uma desvalorização brutal, os produtos estadunidenses ficam mais baratos do que os produtos estrangeiros. Então, uma sacada que ele tem aí também. Segundo, ele acabou com a vinculação da moeda ao ouro, ou seja, né, a reserva agora passa a ser só o dólar, não precisa ter ouro. Ele não precisa dizer, eu tenho tanto de ouro para dizer. Não, se você quiser confiar que eu tenho esse dinheiro para te pagar, eu estou endividado. Se eu quiser confiar, problema é seu. Se você não quiser, não precisa confiar. Alguém vai dizer, mas professor, isso é uma loucura. Se os Estados Unidos quebrar, quebra o mundo todo. Sim, é a realidade de hoje. É o que nós estamos vivendo. E oxalá nós não sabemos o que vai acontecer depois da pandemia. As economias mundiais aí estão muito ruins e a tendência é piorar muito mais, até se recuperar. E nós não sabemos. E os Estados Unidos só cresce a dívida. Né? E aqui ainda estabeleceu a adição de 10% de impostos nos produtos estrangeiros. Logicamente que essas medidas eram medidas protecionistas e ele queria combater os seus principais concorrentes, que eram os japoneses e os europeus neste período. Tá? Alguém vai dizer também, professor, mas ninguém reclamou? Reclamaram. Não adiantou alguma coisa? Não. Lembra o slide anterior que a gente falou da máquina de guerra estadunidense? Acabou. Né? Ninguém poderia fazer essa reclamação direta porque sabia que os Estados Unidos. Primeiro, porque tinha a ameaça também comunista. Né? Vamos lembrar que o Bloco Socialista estava existindo nesse período. E segundo, por essa condição bélica dos Estados Unidos. Então, os países meio que aceitam isso, mas né, fica com um espinho atravessado aí na garganta, né, mesmo que eles protestaram dessas medidas, mas tiveram que acabar porque não tinha outra opção. Né, eles não tinham outra opção e dependiam desses recursos militares dos Estados Unidos. Então, é esse ponto aí. Ainda na página 9, né, nós temos, deste momento em diante, todas as moedas passaram a depender, então, da lei da oferta e da procura em relação ao dólar. Né? Então, você compra cada moeda por cada valor aí, né, em qualquer mercado e serviço. Nesse caminho, então, nós vamos agora pensar as causas do atual cenário econômico global. A partir de 70, então, a gente vê que o mundo está mudando. Vale citar também que a partir de 1970 os Estados Unidos começam a adotar gradualmente o que a gente chama de neoliberalismo, tá? As doutrinas neoliberais começam a aparecer, a Milton Friedman, Hayek, né? Hayek já está morto, né? Mises também, mas o Milton Friedman começa a ressuscitar essas práticas neoliberais e o mundo está aí, como eu disse para vocês, as mudanças estão acontecendo. Primeira mudança importante, nós já estudamos no ano passado, é a substituição do modelo fordista de consumo e produção em massa para o modelo
toyotista, né? O just in time, o tempo certo, oferecer o produto que a pessoa quer. Lembra que nós estudamos isso daí, né? O toyotismo, ele agora não produz mais em massa, ele produz agora a quantidade certa para distribuir às pessoas que precisam. Há uma mudança aí. Não é à toa que o toyotismo hoje é o modelo ou o sistema produtivo que está implantado pelo mundo, né? Começa no Japão, o Japão se destaca, até hoje as indústrias automobilísticas no Japão, que são várias, né? Se você pensar aí, é Toyota, Honda, Suzuki, Nissan, todas essas indústrias aí são japonesas, elas influenciam o mundo com seus carros, direta e indiretamente. Então, esse modelo aí que vai, né, ter pouco gasto, né? Você não produz muito para que não ficar sobrando material, você entrega esse aí no tempo certo, você adequa o seu produto aos desejos das pessoas. Então, tudo isso também vai fazendo com que haja uma mudança, não só nos Estados Unidos, como no mundo. Já citei os choques do petróleo, 1973, guerra de Yom Kippur, e 1979, a guerra Irã-Iraque, né? Nós temos, então, aqui a desvalorização do dólar estadunidense em 1971, medida do Richard Nixon. E, por último, aqui, a desregulamentação da circulação do dinheiro pelo mundo, que se tornou uma espécie de mercadoria, como qualquer outra. Moedas podem ser compradas e vendidas. É lógico que a principal moeda agora é o dólar, tudo bem? A gente ainda fala do dólar como a principal moeda de troca internacional. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que a libra esterlina, o euro, né? A gente pode dizer também do euro, né? O euro aqui e outras moedas passam a ser negociadas. Dependendo desse valor, as moedas também elas são esse cenário que nós temos aí de uma mercadoria passando por especulação. Neste contexto, países começam a disputar os dólares disponíveis no mundo, né, para controlar também o valor da sua própria moeda. Aqui é um dado importante, né? Como é que um país controla o valor do dólar no seu próprio mercado? Isso se dá pelo Banco Central. O Banco Central de um país, ele pode. Vamos pensar o seguinte: o dólar começa a subir demais. Né? Lembra sempre lei da oferta e da procura. O dólar começa a subir demais, é subindo demais. O Banco Central de um país, se ele quiser intervir na economia, o que ele faz? Ele tem os seus dólares de reserva, ele vende. Então ele coloca um montante X de dólar no mercado, inunda o mercado, né, o seu mercado interno de dólar, e aí o preço do dólar que estava subindo fica barato. Lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta, menor a procura, o preço cai. Quanto maior a procura e menor a oferta, o preço sobe. Então eu faço isso. O contrário também é viável. Quando o preço do dólar está caindo, o mercado vai lá e compra uma quantidade X de dólar, tirando o dólar do mercado interno e fazendo então com que o dólar suba. Tá? Todos os países podem fazer isso. O Brasil faz, o Banco Central Brasileiro faz, outros também fazem, para tentar controlar o dólar no seu mercado interno. Tá? Além disso, nós temos o uso do petrodólar, né, os dólares que vocês aprenderam isso em geografia, os dólares que são resultantes aí da produção de petróleo, e o euro-dólar também, né, dólares que vêm da Europa, que poderiam financiar a produção agrícola e a economia. Então, a fim de facilitar a entrada desses dinheiros pelo mundo, nós tivemos em todos os mercados alguma coisa que a gente chama de alguma coisa não, né? A coisa que nós chamamos de desregulamentação financeira, tá? O que é a desregulamentação financeira? É a facilidade que eu dou agora para as moedas entrarem e saírem do meu país. Então eu facilito isso daí. Eu tiro as barreiras alfandegárias, eu tiro os tributos, tá? Eu vou desregulamentando a minha economia para facilitar essa circulação. Aí, página 10. Alguém vai perguntar?
Alguém vai perguntar? Tá com o microfone aberto aí? Quem quer perguntar? Quem está com o microfone aberto aí? Fecha o microfone então. Não é pergunta. Então a gente volta aqui para o nosso quadro. Página 10, galera. Na página 10, vocês podem marcar o segundo parágrafo. Oi, fala. Quem me chama? Ah, Guilherme, fica tranquilo com isso daí. Eu vou dar as notas. Isso aí é o de menos agora, tá? Pode ficar tranquilo que as notas vão acontecer aí sem nenhum problema. Volta para cá, porque senão a gente vai perder aqui a aula. E só tem uma aula a cada 15 dias, tá bom? Mas fica tranquilo que vai ter as notas tranquilas aí para vocês. Vamos lá. Página de número 10. Marquem aí o segundo parágrafo, o terceiro e o quarto. Tem um filme aqui, esse filme está no Netflix. Eu aconselho que vocês assistam esse filme aqui, A Grande Aposta. É um filme muito bacana e é um filme que vai falar da crise financeira de 2008. Por que eu estou citando? O filme está até na página 10. Por que eu estou citando aí, né? Porque a partir da década de 70, nós vemos no mundo o que a gente chamamos de déficits públicos. A princípio, os déficits públicos, ou seja, a dívida pública, né? Essa dívida pública ela pode ser, por exemplo, um Estado que tem saúde pública, educação pública, até a faculdade. Então, o Estado gasta dinheiro com esses órgãos aí para atender a sua população. Isso cresce as dívidas do próprio país. Como eu disse para vocês, a partir de 1970 você tem o neoliberalismo, e o neoliberalismo é contra qualquer ação do chamado estado de bem-estar social, né? O neoliberalismo diz que tudo tem que ser privatizado. Ao Estado cabe apenas proteger e dar a mínima infraestrutura para o desenvolvimento das empresas, nada mais do que isso. E aí acontece que a desculpa, né, ou o reforço dessa ideia vai se dar pelas dívidas que os estados estavam contraindo. Então, você precisava fazer o quê? Atrair investidores. E a partir disso, os estados nacionais começam a oferecer taxas de juros mais atrativas para esses investidores. Aqui nasce uma coisa também chamada de risco país. O que é o risco país? O risco país é uma classificação que um determinado país ganha se ele é bom pagador ou se ele é um mau pagador. País. Risco país. Se ele é um bom pagador, ele tem uma classificação A alguma coisa. Então, todos que vão investir o dinheiro lá sabem que ele paga tudo. Então, os juros que ele oferece é um juros mais baixo. Países que têm alto risco país, ou seja, são considerados mal pagadores ou suspeitos, então são perigosos de investir neles, eles são obrigados a oferecer taxas de juros mais altas, ou seja, endividar-se mais altamente para atrair investimentos, para principalmente financiar essas obras de infraestrutura, essa recolocação que eu falei para vocês. Isso faz com que haja um crescimento do endividamento público e ainda mais a dependência que você tem do mercado financeiro. Por isso eu estou citando o filme A Grande Proposta, né? A Grande Aposta, perdão, não a Grande Proposta, a Grande Aposta, que ele vai contar um pouquinho como se deu, então, a crise de 2008. E aí eu coloquei para vocês aqui um exemplo da crise de 2008, né? Como a economia melhora, né? Tem, o neoliberalismo dá um ponto aí, a princípio, né, de melhora economicamente para o mundo,
começam algumas práticas, principalmente nos Estados Unidos. A primeira prática que acontece nos Estados Unidos é o seguinte: como o preço das casas estão se valorizando, os donos, ou como chamados de mutuários, eles passam a vender parte da casa ou toda a casa, né? Chamada aí a hipoteca, que é o refinanciamento da casa. Então, vamos supor que o camarada, ele quer um dinheiro, ele precisa de um dinheiro a mais, não sei o que, ele coloca a sua casa como pagamento. Tá? Eu pego o dinheiro emprestado, o que você vai me colocar como penhora? A minha casa. Isso era hipoteca. Tá? E a pessoa podia refazer essa dívida, ela podia, vai pagando a metade, depois refinancia de novo. E isso começou com os bancos a ser de maneira descuidada. Assim, qualquer um poderia até fazer a hipoteca de 100% da sua casa. E muita gente fez essa hipoteca em troca de dinheiro. Então o banco dava dinheiro, em troca disso ele pegava esses títulos hipotecários. O que acontece? O banco, a fim de ganhar mais dinheiro, ele vai vender esses títulos hipotecários, né, esses chamados títulos lastreados, para o mercado financeiro, dizendo o seguinte: ó, eu tenho várias hipotecas em várias casas, o preço das casas está lá em cima, e o pessoal vendeu para mim esses títulos aqui, eu quero repassar por vocês para ter dinheiro. E aí vai valorizar. Lei da oferta e da procura, esses títulos começam a ser vendidos a rodo, e aí todo mundo vai subindo o preço das casas, você tem um boom imobiliário, né, algo que vai crescendo, que a gente chama de bolha. Essa bolha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, né? O preço da casa foi aumentando, até que o sistema capitalista teve um ciclo de baixa. Lembremos que o capitalismo ele vai girando, né? Ora ele está lá em cima, ora ele está lá embaixo. Num dado momento, isso em 2008, nós temos que a economia não estava bem, os juros eram muito altos e os mutuários não conseguiam mais pagar as suas dívidas ou pagar as suas hipotecas. O que começa a acontecer? Os bancos começam a tomar as casas das pessoas e tentar vender essas casas a outros compradores para recuperar o que haviam emprestado para o mutuário. Não adianta também, porque aí, lei da oferta e da procura, começa a se vender muitas casas, ninguém quer comprar essas casas, e aí os bancos quebram. Automaticamente, ao quebrar o banco, quem começa a quebrar também? Os investidores. E aí, né, quem vai salvar os investidores? O governo. Com o dinheiro de quem? Do povão, publicamente. Isso foi a crise, então, de 2008. Detonou todo mundo, né? Todo mundo quebrou, e foi causada literalmente pela máxima especulação, que é o exemplo que nós temos aqui na página de número 11, né, que eu vou falar aqui com vocês, que é o seguinte: vamos entender aqui. A gente tem um país A que resolve elevar suas taxas de juros a fim de atrair estrangeiros e controlar as inflações, só que essas taxas vão atrair capitais de um país B, e que estavam aplicados ali a juros mais baixos. O país B, por sua vez, saiu o quê? Perdendo, por quê? Porque esses investidores tiraram dinheiro do país B, certo? A atividade econômica, então, interna sofre aí uma redução muito grande, porque todo esse dinheiro estava investido em indústria, estava investido em serviços, estava investido em infraestrutura, esse dinheiro é tirado, né, e é levado para o país A, que promete pagar juros muito mais altos. A decisão, então, favorece um e prejudica o outro, né, porque a economia acaba estando interdependente. Logicamente, que ao momento que houver alguma instabilidade política, social ou econômica no país A, esses investidores vão arrancar o dinheiro e vão voltar para mercados mais seguros. Isso acontece
sempre. E aí você tem um cenário econômico sempre instável, sempre balançando, sempre indo para cima e para baixo. Tudo bem aqui? Até aqui? Perguntas? Deu para entender essa primeira parte aí? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou se todo mundo entendeu, manda um joinha para mim. O segundo A está em sala ainda? Tem alguém comigo em sala? Alô, alô? Tem alguém comigo em sala? Tem um pessoal que está começando a digitar. Então, se não há perguntas, apareceu o joinha, vira aí para a página 14. Vamos lá, vamos seguir aqui correndo, porque o assunto ele é pesado, nós temos muita coisa aqui. Então, a unidade 12, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as características da globalização econômica, né, identificar as características delas, compreender sociologicamente a noção de liberalização, protecionismo e analisar os impactos da globalização econômica na cultura. Né? Então, aí nós temos, até estava citando para vocês aí o mercado financeiro, né? As casas nos Estados Unidos sendo vendidas, do outro lado, Wall Street, né? A Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Continuando então, né? Vamos entrar aqui. Os investidores, desde sempre, né, perseguiram maiores lucros possíveis. Eu acabei de citar isso para vocês. Né? Principalmente no mercado especulativo, esses investidores eles sempre estão em busca dos maiores lucros possíveis, sejam em juros altos, sejam em títulos de dívidas, né, ou por meio do comércio, ou por meio da indústria, ou de qualquer outra atividade. A partir de 1970, o dinheiro em circulação, né, tornou-se essencial nas economias nacionais afetadas pela crise do petróleo, que nós já vimos isso daí. Mas se a circulação de capitais sempre existiu na história moderna, então que novidade pode ser vista agora no século XXI? A nossa novidade é a velocidade dos fluxos de capitais. Outrora, sem as comunicações, sem a internet, era mais demorado, porque literalmente você era obrigado a carregar o dinheiro com você. Fosse ouro, fosse papel, você tinha que ter cofres, né? Você tinha que ter coisas para carregar esse dinheiro de um lado para o outro, né? Ou os títulos aí. Com a internet, eu não preciso mais. O advento da internet trouxe uma velocidade extremamente rápida, brutal, que não existiam. Então, esses fluxos de capitais financeiros, que é na forma de transação, acontecem a todo momento, em qualquer hora, né, em qualquer parte do mundo, sem necessidade de dinheiro físico. Né? Eu não preciso mais nem sair de casa. Eu, com o meu smartphone, eu posso entrar na bolsa de valores, né, nas ações que eu fiz, e direcionar essas ações para qualquer outro lugar que eu ache mais interessante. Logicamente que eu estou sendo aqui meio retórico, os grandes investidores eles têm contas, né? Os grandes investidores eles têm firmas que vão orientando ele onde ele deve investir ou não. Esse camarada paga para algumas empresas para orientar. Então você tem os investidores profissionais, está lá, ó, tal mercado está melhor, tal mercado está pior, cuidado com o seu dinheiro, isso vai acontecendo aí. Mas o que nos importa é a velocidade, né? A velocidade hoje ela é muito maior. E aí, né, entretanto, o que nos chama a atenção atualmente são a presteza e a facilidade de circulação do dinheiro, né, que isso já estudamos, que é a desregulamentação. Página de número 14, vocês podem marcar aí o segundo parágrafo, tá? E marquem o último parágrafo, o segundo e o último da página. Nas últimas décadas, então, se tornou-se lucrativo aos bancários, aos financistas, apenas especular. É o que nós chamamos, por exemplo, na economia hoje, de capital improdutivo.
Antigamente você tinha os capitais produtivos, ou seja, as mercadorias que eram produzidas. Hoje você já não tem essas mercadorias produzidas, elas apenas estão aí em títulos. Isso aí inclui compras e ações de títulos negociáveis na bolsa, né? Então pode ser títulos de dívida, né? Títulos emitidos por banco, ações, variação daquilo que a gente chama do preço de commodities, petróleo, soja, tá? Produtos que não sofreram o primeiro beneficiamento. Então, esses investidores sempre estão em busca de melhores ações, né, de melhores trocas que ofereçam para eles maior lucro em menor tempo. Tá? Então, juros mais altos, né, que são oferecidos, moedas aí também que possam ser compradas. Então, a empresa, ou a própria empresa, ela vai aplicar seu capital financeiro na especulação, na medida que ela vai buscando cada vez mais lucros. Isso aqui, então, nós chamamos de internacionalização do capital sob a hegemonia do capital financeiro. Né? Hoje, o que está em voga, vocês já até estudaram isso com o professor Marcelo, é o capital financeiro, é a quarta fase do capitalismo ou capitalismo financeiro. Eu termino a aula nesse slide aqui, falando com vocês rapidinho desse slide, né? Nós precisamos considerar duas características desse novo processo de globalização. A primeira é a força política e econômica das empresas. Nós vamos ver isso depois. Né? As empresas agora, elas são há empresas mais ricas que muitos países. Tudo bem? Então, a influência dessas empresas nas economias e na escolha até dos presidentes é muito importante. Nós estamos vendo isso no cenário nacional brasileiro. E segundo, a intensidade das trocas comerciais. Né? Essas trocas comerciais hoje são muito rápidas. Né? A globalização, então, fez com que. Veja, você não precisa nem sair de casa para você fazer compras. Né? Então, mas essas trocas elas acontecem de forma muito acelerada. Então, de modo geral, os países foram gradualmente liberando o comércio e fortalecendo cada vez mais a integração da economia, como nós já vimos na unidade anterior. Tá bom, gente? Alguma pergunta nessa aula aí? Alguma pergunta? Não temos pergunta, então. Então, eu agradeço a todos vocês aí